E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês puderam perceber que eu estou em um ambiente diferente. Eu estou querendo, né, mudar o ambiente onde que eu gravo, pois onde que eu gravo, né, é no quarto da minha mãe, como eu já expliquei para vocês há uns vídeos atrás, que lá é melhor, a luz é melhor que no meu quarto. E eu estou aqui agora sim no meu quarto, pois por quê? Porque o computador fica no meu quarto e eu posso usar a tela do meu monitor para mim explicar melhor para vocês do que eu ficar olhando para baixo e ficando lendo. Então eu posso passar ali, ler aqui e se tornar algo mais fácil e melhor. E eu espero que vocês gostem, né? Coloque aqui nos comentários se ficou melhor ou se eu devo voltar como eu estava fazendo antes. Então é muito importante o comentário de vocês. Eu vou fazer 2 vídeos, pois como vocês sabem, né? No sábado eu já gravo os 2 vídeos para segunda e para quarta-feira. Então aí já está aí para vocês a demonstração que eu sou Juliano Rafael, vlog comigo, e vamos aqui as minhas redes sociais, YouTube, o Snapchat, o Instagram e também o Facebook. E hoje eu vou comentar com vocês como ser um cristão fiel. Mais um tema que a Williane me mandou, e como eu digo para vocês, um tema ajuda bastante também a vocês e a mim, pois eu também preciso buscar. E foi uma questão interessante de como ser um cristão fiel, pois é uma pergunta que a gente pode ouvir todos os dias, como deve ser um cristão fiel, como prosseguir um cristão fiel, o que o cristão fiel precisa fazer. E a gente acha uma pergunta até fácil, mas no momento, se você é pego de surpresa, você não consegue responder. Pois, e se alguém hoje te perguntasse como ser um cristão fiel? O que você responderia? E eu achei muito interessante estudar isso. E o primeiro passo, a gente precisa, não sei se dá para ler, porque eu tentei colocar os significados de fiel, para a gente entender, pois como é ser um cristão fiel? A gente precisa entender o que é fiel. Eu anotei aqui, mostra ser leal, segue os princípios que professa. E o que seria professar? É reconhecer publicamente e também declarar. Ou seja, então a gente pode mudar a questão de como ser alguém que segue os princípios, que professa. E obviamente a gente, como é cristão, eu vou estar comentando de como professar e como seguir os princípios bíblicos e também, né, da doutrina. Então, ou seja, aí já pus aí para vocês o que é fiel e professar. A primeira coisa que eu pus, se eu não me engano, são de 6. A primeira coisa é leia a Bíblia e a pratique. Salmo 119, 105, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, se você que está me assistindo quer ser um crente fiel, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia, mas não somente isso, pratique-a. Pois eu leio uma frase que acho muito interessante que diz: não importa quantas vezes você lê a Bíblia toda, né? Mas quantas vezes você coloca em prática. Eu já disse para vocês que eu li 4 vezes a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Só que não basta eu somente ler 4 vezes, mas o que eu coloquei em prática lendo essas 4 vezes. Então, se você quer ser um crente fiel, leia a Bíblia e pratique. Pois não tem como você ser fiel sem reconhecer e também conhecer o que Deus quer. Pois como você consegue trabalhar em um local sem conhecer as necessidades, o que fazer, qual é a sua área? Senão você entra no trabalho e você fica perdido. Você entra lá, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ir? Onde que eu... E aquela coisa, você fica perdido. Então você entra no trabalho já sabendo o que você vai fazer e qual é o seu cargo. A mesma coisa é para o cristão. Se você quer ser um crente fiel, você tem que entender, você tem que saber, você tem que estudar para que nesta área você não venha ficar perdido. E como eu digo para vocês, a Bíblia é o nosso manual de instrução. Assim como você compra uma TV e vem como instalar, como configurar aquela coisa, toda, né? Assim é o cristão. Nós temos manual de usuário? Temos, é a nossa palavra, é a Bíblia, a nossa não, né? A palavra de Deus, a nossa Bíblia que nós temos para estudar. E a segunda coisa é, ore a Deus, pois não tem como alguém ser fiel sem orar. Pois ler a Bíblia e orar são coisas necessárias, não são opções que um cristão tem, é uma necessidade. E eu coloquei Tiago 4,8, que é, chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Deus não chega a nós primeiro e depois nós chegamos a Deus, não. A Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 8 deixa bem claro, chegai-vos a Deus, não é o contrário. Então nós sempre temos que tomar o primeiro passo. E se você quer ser um cristão fiel, você tem que ter intimidade. Pois como você quer ser fiel a alguém,
se você não ter uma intimidade, se você não conhece a pessoa. Pois as coisas se tornam bem mais fáceis quando a gente conhece um ao outro. Por exemplo, se alguém chega na minha congregação hoje, eu não vou conhecer ela, nem ela vai me conhecer. Como que eu vou conhecer ela? Eu chegando nela e querendo isso. Com Deus é a mesma coisa. Você não vai conhecer Deus lendo revista, televisão, documentário, filme. Nada disso vai te fazer mais íntimo de Deus. Você vai ter que conhecer Ele. E como que eu conheço? Oração. É o segundo passo. A terceira coisa é o que Jesus faria. Nessa questão eu já fiz um vídeo aqui, vocês podem perceber, eu nem sei qual vlog que foi, mas eu já fiz um vlog que, em seus passos, o que faria Jesus? E se a gente pensasse nisso, tudo ficaria mais fácil na nossa vida. Por quê? Porque quando eu for tomar uma decisão, eu penso, o que Jesus faria nessa ocasião? Ele deixaria de fazer isso? Ele faria isso? Ele agiria assim? Ele falaria isso? Ele veria isso? Ele ouviria isso? Então, se a gente começa a questionar o que Jesus faria, pensaria, a gente vai tentar, obviamente, a gente nunca vai conseguir, mas o modo de pensar, a gente vai se colocar no lugar de Jesus e pensar, será que Jesus faria isso? Não, não faria, então por que eu vou fazer, né? Então, a gente consegue ser mais fiel do que a gente já pode ser, pensando desse jeito, em seus passos, o que faria Jesus. Então, a gente consegue ser fiel, pois Jesus fala, filhos, façam isso. Então eu vou conseguir ser fiel, por quê? Porque eu vou fazer o que Jesus faria. Eu consigo ser fiel, mas deste jeito. O quarto é, evite a tentação. É um ponto crucial para alguém que quer ser fiel. E eu anotei Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim, o pecado é concebido através da sua concupiscência, quando você é engodado, quando você é seduzido. Ou seja, a tentação não é Deus que provoca, não sei se eu posso dizer isso, mas nem muitas das vezes é o inimigo, mas sim a nossa concupiscência. E o que é a concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. Então a gente é seduzido pelos nossos próprios desejos. E isso vai gerar lá, né, a tentação. E a gente cedendo vai gerar o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Vocês podem estar lendo Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. E para quem quer ser fiel, tem que evitar as tentações. Evitar um namoro escandaloso, onde a pessoa quer um namoro santo na luz, mas namora só nas escuras, né, onde está mais escuro, debaixo das árvores, num poste que a luz está queimada. Você tem que evitar o que você vê, evitar o que você ouve, evitar o que você fala, palavrões, como meu irmão já fez na sexta-feira, evitar pornografia. Você tem que evitar músicas seculares ou músicas mundanas, o que não são cristãs, gospel, seja o que for. Você tem que evitar as tentações. Ah, mas a tentação, ser tentado é pecado? Não. Tem até um hino da harpa que fala, né? Tentado não cedas, ceder é pecar. Então, se a gente é tentado, a gente não peca por haver tentação. Mas a gente só peca quando a gente concebe aquilo. Então, evitem as tentações, a ociosidade. Evitem ficarem muito tempo sozinhos. Evitem essa coisa, não tem nada para fazer. E você tentar procurar. Ei, vai orar. Como eu disse, vai ler a Bíblia, vai praticar. Então evite as tentações. Para alguém que quer ser fiel, é necessário evitar. O 5, como não, vá à igreja. Ah, mas eu preciso ser igreja? Tem muitos que falam, mas nós somos a igreja. Nós somos a igreja quando estamos para fora das quatro paredes. Mas a igreja é onde Jesus, Deus, o Espírito Santo, marca a reunião para falar com o teu povo. Pois a gente vê que a partir de Atos 2, tudo onde que os discípulos estavam virava uma igreja. Pois depois de Atos 2, os discípulos saíram e fizeram cultos em casas. As casas viraram pontos de pregações. E por que não dizer uma igreja? Então, a igreja existe por causa disso. Para onde Deus marca a reunião. Ah, eu preciso ouvir Deus. Ah, é só ler a Bíblia, é só orar. É só assistir na televisão o Silas Malafaia, o R.R. Soares, o Valdomiro Santiago. Não, isso não basta. Pode ser bom? Pode. Você colocar uma pregação para me assistir. E isso não é necessário. Não. Pode ser até necessário, mas não é aquela 100%. Você não sente o 100% do Espírito Santo. Você não sente o 100% do que Deus quer fazer. E se de repente Deus quer te usar em profecia com você? A televisão não vai fazer isso. Um livro evangélico não vai fazer isso. Por isso, vá à igreja se você quer ser um cristão fiel. Não vá somente de domingos, tá bom? Existe terça, existe quinta, segunda, quarta, seja o que for. E o último é ter compromisso e prioridades.
Alguém que quer ser fiel também precisa ter compromisso. Compromisso com o quê? Com o pastor? Não. Com o líder? Não. Obviamente você precisa, o que o pastor falar para você fazer, você vai fazer. Mas o que o líder te mandar fazer, você vai fazer. Só que, quando você lê a Bíblia, ter compromisso com o pastor não vai ser algo, vamos dizer, pesaroso. O pastor falar para você, você já vai ouvir. Vai ser algo automático. Por isso que, de repente, você consegue ouvir o pastor, mas não lê a Bíblia. Você obedece o líder, mas não lê a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, automaticamente você obedece ao pastor e obedece ao seu líder, obedece a quem está à frente de você, que está num patamar maior. Então, se você tem compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso com a liderança, compromisso com o pastor, compromisso com seus irmãos que estão do lado, que também necessitam de uma palavra, e você tem que ajudar. E as prioridades? De repente vai passar algo na televisão bem às 6 da tarde. E se for um filme vai acabar às 8. Ou seja, você vai na igreja, mas vai chegar atrasado. Você colocou como prioridade aquela situação e não a igreja. Talvez vai ter um churrasco bem no sábado, mas no sábado os jovens vão sair. E de repente o churrasco é bem na hora da igreja. Você acaba indo para o churrasco do que saindo com os jovens. Aí se torna a sua prioridade. Para quem quer ser fiel, é necessário compromisso e prioridades. Então, aí são 6. E agora aí curta, comente, favorite aí como de praxe, né, do canal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu pus 6 aqui, mas obviamente existem mais do que isso. Só que, resumindo, este assunto de como ser um cristão fiel. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem uma dúvida, aí volta o vídeo, tenta entender novamente. Se ainda permanecer a dúvida, comente aqui embaixo, eu vou responder a dúvida de vocês. Então aí, curta, comente, favorite, se inscreva, curta a minha página no Facebook, favorite, isso ajuda bastante no crescimento do canal. Então é isso aí, pessoal, tchau, fui e valeu, e espero a sugestão de vocês sobre este novo cenário, sobre uma ajuda do monitor, talvez a claridade e essas coisas. Então é isso aí, pessoal, fui e valeu.